Bueno, muchas gracias a todos por estar escuchándonos. En este nuevo episodio de Divan Podcast me encuentro con la doctora Vera Regina. Ella es la actual directora de la Comisión de Comunidad y Cultura de FEPAL y pertenece a la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Sao Paulo. Bienvenida, doctora Vera. Muchas gracias, Natalia. Antes de empezar las preguntas que van dirigidas a conocer la participación de la comisión en el Congreso, me gustaría que nos pudiera compartir un poco cuál es el tema central que se propusieron como comisión para la actual gestión de FEPAL, más o menos cuáles son los principios de la programación que consideraron para este bienio. Nós desenvolvemos a programação de acordo com as linhas do programa da nossa diretoria. E esses três itens selecionados no programa dessa gestão, dessa comissão diretiva, foram a psicanálise consciência, a prática clínica e a prevenção. Pensando nesses três eixos, nós resolvemos fazer uma programação que tivesse por objetivo, do ponto de vista como é comunidade e cultura, pensamos como que nós podemos focalizar a psicanálise na comunidade, pensando nos três eixos programáticos da diretoria. E uma das ideias foi apoio à função parental, apoio à função do pai, da mãe e do entorno no desenvolvimento da criança. Óbvio que não é só da criança, nós estamos pensando numa perspectiva mais ampla e aproveitando para discutir esses papéis nas diferentes culturas, papéis parentais. Então, nós dividimos da seguinte forma: 4 webinários mais amplos que iriam focalizar o apoio ao papel do pai e da mãe na infância, depois o apoio às funções parentais na adolescência, e o segundo bloco seria a ruptura, os prejuízos na execução do papel de pai e de mãe, que teriam dois grandes grupos. Um deles, nós selecionamos os que eram mais prevalentes: depressão parental, e o segundo é adição / alcoolismo nos pais. A partir daí, fizemos essas 4 webinários e também selecionamos algumas webinários pequenas para falar sobre a paternidade, função dos pais, maternidade em contextos distintos da América Latina, maternidade andina, maternidade na América Central, entre os povos originários. E agora vamos fazer, em março, a maternidade na prisão, que é um trabalho muito bonito, feito por uma colega do México, ganhou até o prêmio, Adriana Villarreal, um comentário da Marina Altman do Uruguai. Isso, então, em relação aos eixos mais importantes. Depois, ainda este ano, nós vamos falar sobre maternidade e paternidade na depressão, e em agosto vamos falar maternidade e paternidade na vigência de quadro de adição, ou seja, alcoolismo e outras substâncias. Então, esse do ponto de vista geral, a programação para a comunidade. Nós também decidimos fazer uma videoteca. Isso a equipe enfatizou muito, principalmente os mais jovens da equipe, que era importante ter vídeos, ter cápsulas, estar no YouTube para que as pessoas pudessem usar essa experiência. Isso em relação à comunidade. Em relação à cultura, nós tivemos a seguinte programação, e ainda está em pé. Em primeiro lugar, era literatura, psicanálise e criatividade. Literatura de criança, com um enfoque sobre contos de fadas,
mas também tendo uma oficina de escrita para crianças, foi uma experiência que aconteceu em outubro. Depois eu posso contar um pouco mais. A partir daí tivemos um webinar, no começo de dezembro, sobre criação e literatura de crianças e psicanálise, e foi tão apreciado esse webinar que pediram para a gente um segundo capítulo. Então, nós vamos fazer um segundo capítulo em maio. E em setembro, que é o final da nossa gestão, nós vamos ter um webinar que se chama Cultura, Literatura, Psicanálise e Envelhecimento. E este é, de certa forma, um tema que nós vamos tentar também introduzir no Congresso. Alguma coisa mais, porque isso foi muito por cima a respeito dos objetivos da programação. Ujú. Vera, veo que es bastante trabajo y entiendo por todas las actividades de la comisión que están haciendo un gran énfasis en la prevención. Están hablando muchísimo de la función de los padres, de las madres, de lo que puede pasar desde, digamos, las cabezas de la familia y cómo la situación es saludable en este entorno, entonces puede tener repercusiones positivas para los niños y más adelante para toda la comunidad. Este es uno de los pilares que efectivamente se propusieron trabajar en esta gestión, la prevención. Sim, isso é uma verdade. E algo que me veio desde o início, Natália, como um tema importante para focalizar, porque eu acho que nós, psicanalistas, de certa forma, negligenciamos, é o tema do alcoolismo e adições. Ujú. E do impacto que isso tem no desenvolvimento da prole, dos filhos, e no desenvolvimento da própria pessoa, na vida, e na vida da comunidade, Es né? así. Não tem dúvida. Então, nós estamos programando um encontro interregional, que vai ser em Assunção, em junho, cujo tema é esse: empecilhos, os obstáculos para executar a função parental, exercer a função parental, que são encontrados, quer dizer, no alcoolismo e na depressão. Eu acho que esse é um tema que atravessa todas as culturas e está muito presente no mundo inteiro, em cada parte, em cada cultura, com características diferentes. Ujú. Então, abordar esse tema dentro da psicanálise, eu acho que é necessário, é fundamental. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, de cara al Congreso de FEPAL, ¿cómo se prepara la Comisión de Comunidad y Cultura? ¿Qué actividades tienen pensadas? ¿Qué estrategias han venido como incluyendo para empezar a animar a las personas a participar específicamente de las actividades que la comisión tiene pensadas realizar? Bom, para essas atividades, nós pensamos, e ainda estamos pensando, né, em estimular com pequenos vídeos, como eu falei no início, com cápsulas, com recortes de webinars que já aconteceram, ou que vão acontecer com pequenas entrevistas com os apresentadores das próximas webinars, para que a gente possa falar, olha, estamos aqui, estamos pensando, o que vocês acham disso? Vamos lá discutir o tema, e eu acho que isso vale não só para a comunidade de cultura, mas para todos os departamentos. No nosso caso, em princípio, a equipe achou que seria interessante. Nós temos uma atividade pré-congresso para a comunidade. E estamos discutindo ainda que seria muito interessante fazer uma prévia da webinar, que é Cultura, Literatura, Psicanálise e Envelhecimento. E a partir daí há vários trabalhos sobre psicanálise, envelhecimento, envelhecimento e corpo, envelhecimento e as artes. E estamos pensando em fazer uma espécie de patchwork, né? Uma espécie de conto de retalhos para que as pessoas Ujú. vejam esses aspectos todos do tema, não necessariamente com uma continuidade, mas com os pontos que podem trazer interesse e curiosidade dos outros para pensar sobre isso. Qué bonito todo lo que tienen pensado realizar.
¿Y cómo te imaginas que puede ser el empuje o el impulso que el Congreso puede darle a la Comisión de Comunidad y Cultura para que todas estas actividades se potencien y llegue a la gente? ¿Tú crees que el Congreso va a ser un espacio justamente para que haya también mayor participación e interés de todos los analistas en estos temas que a veces no es tan fácil conseguir que haya una predisposición positiva a participar porque muchos analistas prefieren estar como en sus consultorios, trabajando uno a uno? ¿Cómo crees tú que el Congreso puede estimular a que cada uno de nosotros salga de su consultorio, de su refugio y se involucre más en la comunidad y la cultura? Eu vou responder pelo lado avesso, falando não do Congresso, mas da programação que nós estamos construindo para o encontro interregional, e que é sobre alcoolismo e adições e depressão. Bom, o que nós pensamos é que é importante que a gente tenha uma visão geral, panorâmica, o que é alcoolismo, o que é depressão, e que talvez haja até colaboração dos psiquiatras, dos colegas psiquiatras, com a visão da epidemiologia, talvez até da biologia, da psicologia diferente, enfim. Mas deste panorama mais amplo, a gente vai caminhando, afunilando para a perspectiva psicanalítica propriamente dita. E aí, vamos, então tem uma visão geral, depois tem uma visão da psicanálise, depois tem o material clínico vivo dos trabalhos comunitários e dos trabalhos individuais. Uhum. Então, para responder sua pergunta, eu digo assim que, mesmo que ainda não esteja tudo alinhavado, é muito interessante para o psicanalista ver que há um espaço de conversa entre a realidade bruta, ou seja, os dados, os fatos, a psicopatologia, como isso impacta toda a vida da comunidade e o funcionamento do homem interno, que é o que a gente vê na clínica psicanalítica individual. Eles não estão desconectados. Como é que nós podemos transitar neste caminho do mar para o micro? Esse é um objetivo que nós temos na nossa diretoria. Bueno, con todo lo que me has comentado hoy, creo que va a ser muy fácil que las personas que también van a escuchar esta información queden muy estimuladas y queden bastante animadas a poder participar del Congreso, también para asistir a las actividades preparadas por la comisión. Vera, te doy muchísimas gracias por tu tiempo. E eu também agradeço a você por esse cuidado de incluir o Departamento de Comunidade e Cultura nos seus programas de podcast. Así es, el Diván Podcast va a funcionar también para que todo lo que ustedes vienen haciendo le llegue a más personas. Bueno, hasta aquí este episodio de Diván. Compartí estos minutos con la doctora Vera Regina. Ella es la actual directora de la Comisión de Comunidad y Cultura de FEPAL. Nos vemos en el siguiente episodio.